A prosperidade é para quem? A prosperidade é para quem? A Bíblia diz: não tenha inveja da prosperidade do ímpio. O que é ser ímpio? Ímpio é o antônimo de justo. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer, alegria na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E os santos são justos. Então, se o ímpio tem prosperidade, a Bíblia diz que Deus é benigno para os ingratos e maus. O que é ingrato? É o contrário, é um antônimo de gratidão. Gratidão é agradecimento, mas Deus é benigno para os que não sabem agradecer, para os ingratos e para os maus. Quem são os maus? Os maus são criminoso, bandido, ladrão, assaltante, pessoas que fazem macumba para matar as pessoas. Enfim, todo ser humano que faz uma perversidade são pessoas más. E a Bíblia quem diz, não é eu que estou falando, que Deus é benigno. O que é ser benigno? O que é benignidade? É a pessoa fazer o bem. Então Deus faz o bem para os que não agradecem, para as pessoas más. Está na Bíblia. Então a Bíblia manda não ter inveja da prosperidade do ímpio. Muitos ímpios prosperaram, está na Bíblia. E também alguns, a Bíblia revela alguns servos de Deus que foram ricos. Salomão, Abraão, Jacó, Isaac. Jacó sofreu muito para chegar onde chegou, prosperou. O seu sogro era idólatra, o seu sogro enrolava muito ele, mas Deus mudou o quadro. Então, Deus prosperou Daniel no reinado de Dário, Deus prosperou Ananias e Azarias, Deus prosperou em meio a idólatras. Por quê? Porque trabalho não tem nada a ver com a doutrina. Tem ateu que é próspero, tem ateu que é rico. E não crê em Deus e é rico. Por quê? Porque ele levanta de madrugada, vai trabalhar, porque se esforça. Se ele não crê em Deus, ele tem que procurar dele mesmo fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa crê em Deus e fica querendo que Deus dê cola na prova. Não, a pessoa tem que estudar, não é pedir cola a Deus. Fica querendo que caia do céu. E por isso que passa a prova. A pessoa fica fanática, só orando e com fanatismo, não trabalha, que Jesus está voltando, e que isso e que aquilo, e não faz, não trabalha, aí passa necessidade. E às vezes o ateu não crê em Deus, mas ele sabe, ele trabalha, ele estuda, ele se esforça e consegue as coisas. E tem uns até fica rico. Então, a pessoa crescer materialmente, isso é o esforço da pessoa. A pessoa tem que, se a pessoa tiver oportunidade de estudar, a pessoa tem que estudar. Se a pessoa tiver oportunidade de trabalhar, a pessoa tem que se esforçar, acordar cedo. Mas muitas vezes a pessoa, eu vou só orar, buscar Deus, e aí a pessoa acaba não tendo prosperidade, porque fica só como se for com fanatismo. Então a pessoa tem que buscar, a pessoa não só busca a Deus de joelho, não. Então, eu estou falando porque a pessoa tem que se esforçar. A pessoa tem que acordar cedo e vender suas bananas ou vender suas coisas para poder trabalhar, para poder ter as coisas. Que muitas das vezes tem gente que diz que é crente, que serve a Deus e passa
necessidade e às vezes o ateu está próspero. Por que, que o ateu está próspero e o crente em Deus está passando fome? Está passando, tá passando luta. Aí é que tá, porque Deus diz que quem não quer trabalhar também não coma. E isso não vale só para quem tem fé em Deus, não. Se o ateu não tem fé em Deus, mas ele trabalha, é por isso que ele come e tem as coisas. A pessoa tem que se esforçar para conseguir as coisas, economizando. Muitas vezes a pessoa tem vaidade, a pessoa tem muita vaidade, o que ganha é só para vaidade, então a pessoa tem que fazer como José. José deu exemplo de economia. José, na sabedoria de Deus, ele juntou 7 anos de fartura, ele juntou alimentos para superar 7 anos de fome. Isso é economia. Ele ficou 7 anos, que teve 7 anos de fartura, né? Que Deus revelou que ia ter. E aí, 7 anos de fartura, ele foi juntando. E o que ele juntou sustentou o Egito e outras pessoas que veio comprar comida no Egito. Inclusive, o irmão dele, que não era do Egito, veio comprar comida lá. Então, isso Deus ensinou a economizar. A gente tem que procurar economizar, gastar o necessário. Porque mesmo que a gente morra hoje, mas a gente não vai ficar gastando tudo. Por quê? Porque vai que a gente não morre hoje. Ah, mas eu vou gastar tudo porque eu posso morrer amanhã. Porque eu posso morrer. E se não morrer? Se morrer, deixa aí. Se não morrer, pelo menos vai ter na frente condições para fazer o que quer. E que se morrer, fica aí. Se não morrer, pelo menos tem. Então a pessoa tem que procurar se organizar para poder a pessoa prosperar. Porque isso aí é independente de doutrina, de sem doutrina, de fé, de religião. Isso aí é o esforço da pessoa. Porque Deus poderia castigar o ateu. E quantos ateus são ricos aí? Deus poderia castigar os espíritas. E quantos espíritas aí tem presa? Quantas pessoas ímpias, pessoas que não são servos de Deus e prospera? E muitas vezes um ali que diz ser servo de Deus está passando necessidade. É santo e está sofrendo. E o ímpio prosperando. Mas aí é que tem por que está sofrendo. Porque alguns, não todos, alguns estão sofrendo porque não trabalham, só fica com fanatismo. E outros porque está passando alguma luta, mas depois melhora. Então é isso que eu entendo sobre prosperar. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que acordar cedo. Eu tive uma professora que ela disse que ela acordava de madrugada, então ela se esforçou, ela estudou, ela acordava de madrugada para estudar, acordava para trabalhar, e tudo é o esforço. E as pessoas muitas vezes ficam dormindo até tarde, e aquela preguiça, e aquela coisa, aí não dá certo, aí a pessoa não consegue as coisas. Então a pessoa tem que se esforçar.